Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, que esteja com todos aí, em suas casas, onde vocês estiverem. Aqueles amigos também que estão assistindo esse culto. Em nome de Jesus, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, louve a Ele onde você estiver. Louve a Ele com sua família. Louve a Ele mesmo diante de tantos problemas, mesmo diante do mundo em aflição, o mundo nesse caos que nós estamos passando, mas nós temos que confiar em Deus e realmente, acima de tudo, adorar e louvar o nome santo do Senhor Jesus, porque todo tempo é tempo de louvar a Deus. Vamos lá? De louvar a Deus, em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, meio do louvores Deus habita. É o seu prazer cumprir o que nos diz. Então fazemos o quê? Então é só cantar e a Cristo exaltar, sua glória encherá este lugar. Capítulo 24 diz assim, e o versículo 30: estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não adia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém, irmãos? Que esse mesmo sentimento daqueles discípulos ali no caminho de Emaús, no coração ardendo perante a presença do Senhor Jesus, e que nessa noite também possamos
abrir nossos corações para o nome de Jesus, para Deus estar em nossa presença. Em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
noite, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 16, verso 19 a 26. Atos capítulo 16, 19 a 26. E vamos fazer a leitura da palavra de Deus juntos. O verso 19 começa dizendo assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Deus abençoe a leitura desta maravilhosa palavra. O texto de hoje nos relata uma experiência tremenda vivida por dois grandes servos de Deus, Paulo e Silas, dois homens que foram extremamente usados por Deus, mas que naquele dia tiveram uma experiência espetacular. Essa experiência, ela acontece ou se dá numa prisão de Filipos, da cidade de Filipos. E para entender melhor isso, porque nós lemos apenas um trecho do texto, né? E é necessário que você em sua casa leia então todo o capítulo 16 para entender melhor, não é? Mas para a gente entender esse contexto, a gente precisa saber o porquê daqueles servos de Deus, Paulo e Silas, estarem presos. Paulo e Silas estavam indo para um lugar orar e eles foram alcançados por uma moça que estava possessa de um espírito adivinhador. Essa moça era escrava e os seus donos usavam a habilidade dela para obter algum lucro, para ganhar dinheiro com isso, né? E Paulo e Silas estavam simplesmente, o texto vai mostrar isso, eles estavam indo orar, não é? E no meio do caminho, nesse caminho em que eles estavam indo orar, eles cruzaram com esta moça, não é? E certamente as pessoas pagavam para ouvir as adivinhações desta moça, e por isso mesmo ela era uma posse preciosa para aqueles senhores. A Bíblia vai nos dizer que esta moça, ela cruza o caminho de Paulo e Silas e começa a perturbá-los, não é? Atrapalhando então a obra que eles estavam fazendo, atrapalhando a obra missionária que eles estavam realizando ou indo realizar. Paulo, ele vai ficar indignado com essa atitude daquele espírito maligno, porque certamente ele percebeu que aquilo ali não era normal e percebeu que por trás daquela jovem moça havia uma entidade maligna que estava usando, né, aquela mulher para perturbar ali a vida dos servos de Deus. Então Paulo, indignado, ele repreende o espírito maligno no nome de Jesus e este então sai do corpo daquela moça imediatamente, diz o texto. Claro que para a moça foi muito bom, porque agora ela estava livre daquela opressão maligna, mas para os donos da moça, aqueles que estavam lucrando, não é, com a situação que ela vivia, isso não foi nada bom e por isso mesmo eles causaram um tumulto muito grande que resultou na prisão dos nossos missionários, não é? E aí então, por conta disso, Paulo e Silas são lançados na prisão, sem antes, porém, terem sido açoitados, surrados, e a Bíblia diz que, como se não bastasse isso, eles tiveram os seus pés presos a um tronco. Desta forma, eles estavam totalmente imobilizados e tiveram toda a sua liberdade, na verdade, censurada naquele momento. Provavelmente
foi através desta experiência que o apóstolo Paulo descobriu uma grande verdade que mais tarde ele vai ensinar ao seu filho na fé, Timóteo, quando Paulo vai escrever lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, dizendo que não se pode prender a palavra de Deus. Era exatamente isso que ele estava vivendo, né? Ele estava num cárcere, estava privado, estava ali vivendo censurado, não podia falar, não podia pregar, né? E ele estava ali numa situação bastante complicada, mas a experiência que ele vai viver vai mostrar que não se pode prender a ação do Espírito Santo de Deus, que não se pode prender a ação da palavra de Deus nos corações. E é nessa condição então, amados, de sofrimento e de censura, que aqueles servos de Deus nos mostram qual deve ser a atitude de um discípulo de Cristo em meio à adversidade. Qual deve ser a atitude de um servo de Deus em meio à adversidade? Qual deve ser a atitude de um discípulo de Jesus Cristo em meio às tempestades, em meio às lutas? É isso que o texto vai nos mostrar. Especialmente o verso 25 mostra as atitudes daqueles dois discípulos de Cristo diante da adversidade. O verso 25 vai dizer o seguinte, que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. O verso 25 mostra as atitudes daqueles discípulos de Cristo diante da adversidade. O texto diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e outros presos o ouviam. Qual foi a atitude daqueles dois homens de Deus diante da adversidade? Primeiro foi louvar a Deus. Louvar foi a decisão daqueles discípulos em meio às dores. Coloque-se no lugar daqueles dois homens, presos por estarem falando da salvação que há em Cristo Jesus. Preso por estarem fazendo o bem, pois pregar o Evangelho é fazer o bem, ainda que os alvos deste bem não o reconheçam. Eles estavam sendo injustiçados, é o que a gente sente no texto. Mas ao invés de reclamar diante da injustiça, ao invés de procurar os seus direitos, ao invés de gritar por justiça, eles estavam louvando a Deus, é o que diz o texto. Enquanto aqueles que os prenderam, os guardas e todos os presos naquele lugar esperavam ouvir murmuração e choro da boca daqueles homens, o texto diz que no meio da noite, aqueles novos prisioneiros, mesmo feridos, injustiçados, com mãos e pernas inchadas por estarem presos ao tronco, eles iniciam um período de louvor ao nosso Deus. Irmãos, aqui nós temos uma lição a ser aprendida. O que essa atitude de louvor desses servos de Deus nos revela? O que essa atitude de adoração de Paulo e Silas verdadeiramente nos revela? Essa atitude de Paulo e Silas revelam o quanto eles tinham maturidade de fé, o quanto eles eram maduros na fé. E só por serem maduros na fé é que eles conseguiram naquele momento adorar a Deus em meio à adversidade. Segundo os dicionários, maturidade é o estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. A Bíblia diz que é exatamente nessa condição que Deus espera encontrar todos os seus servos. É exatamente nessa condição de maduros, de amadurecidos, que Deus espera que os seus servos cheguem, alcancem essa condição de maduros. Deus, Ele trabalha para que cheguemos à estatura de varão perfeito, é o que diz a Bíblia. Ou seja, Deus está trabalhando para que nós deixemos as coisas de menino. Quando nascemos em Cristo Jesus, nascemos como uma criança, nascemos pequeninos, nascemos infantis, mas na medida em que vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo na fé e é isso que Deus espera de nós. Veja o que disse o apóstolo Paulo sobre esse assunto lá em Efésios capítulo 4.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É isso que Deus espera de nós. Deus está trabalhando na nossa vida, está trabalhando na vida da igreja para que a sua igreja seja cada vez mais madura, formada por homens e mulheres de Deus maduros na fé. Então, a pergunta que se faz é: quais são as atitudes de crianças em meio à adversidade? As crianças, elas choram quando são contrariadas. As crianças resmungam quando não são atendidas imediatamente. O povo de Deus, ou o povo de Israel lá no deserto, murmurou como crianças quando viram o Mar Vermelho diante deles. Apesar de terem visto tudo o que Deus tinha feito lá no Egito, ainda assim, numa situação de adversidade, aqueles homens e mulheres, o povo de Israel, murmura contra Deus. Paulo e Silas, eles estavam sendo injustiçados, sofrendo por algo que não mereciam, e ao invés de murmurarem, eles louvam a Deus. O louvor em tempos de lutas e adversidades é uma atitude dos grandes. O louvor em tempos de lutas e adversidades é uma atitude dos crescidos, dos que alcançaram um certo grau de maturidade. Por isso, irmãos, quando nós louvamos ao Senhor em meio à tempestade, nós demonstramos entendimento que Deus está no controle da situação e que Ele é o centro da nossa vontade, que Ele é o Senhor da nossa vontade. Aquele louvor que saía da boca de Paulo e Silas não era realizado para receber aplausos, porque eles estavam sozinhos afinal, não é? Paulo e Silas não estavam louvando a Deus na reunião da igreja ou lá no grupo de oração. Eles estavam louvando a Deus no meio de incrédulos, no meio de ladrões, no meio de pessoas que não estavam se importando nem com eles e muito menos com o Deus deles. São as lutas e tempestades que separam as crianças dos adultos, os meninos dos homens. Porque nas tempestades nós somos forjados, nas tempestades nos tornamos resistentes. É na tempestade que nós ouvimos o louvor dos maduros, daqueles cuja força está exatamente no Senhor. É na tempestade que a gente encontra os crentes amadurecidos, porque eles conseguem louvar a Deus e não passam o tempo murmurando ou reclamando daquilo que Deus está fazendo ou daquilo que está acontecendo ao seu redor. Esse texto nos ensina o quanto devemos buscar o nosso crescimento espiritual. Essa foi a atitude de Paulo e Silas. Em meio à tempestade, em meio à tribulação, em meio à luta, em meio à perseguição, em meio à justiça, eles decidiram louvar. E eles louvam a Deus porque eram cristãos maduros, porque estavam maduros o suficientes para conseguir louvar ao invés de murmurar, ao invés de reclamar. Além disso, a atitude de louvor de Paulo e Silas revelam não apenas a maturidade deles, mas revelam também o nível de discernimento que eles tinham a respeito daquilo que acontecia ao seu redor. Eles tinham maturidade, mas a maturidade traz consigo o discernimento, a capacidade de discernir aquilo que acontece ao redor. Cristãos maduros sabem discernir as coisas. Crianças não têm a capacidade de discernimento das coisas. E por isso mesmo é que as crianças precisam dos adultos. Aqueles servos de Deus, Paulo e Silas, eles sabiam que aquilo que estava acontecendo ao seu redor era resultado da missão
que eles receberam de Cristo Jesus era resultado do trabalho deles, era resultado daquilo que Deus estava fazendo. Deus estava realizando uma obra e o diabo estava irado, o inimigo estava preocupado, e por conta disso surgiu a perseguição, e por conta disso surgiu a prisão, e eles entendiam isso perfeitamente bem. Como pessoas maduras na fé, eles tinham esse discernimento daquilo que estava acontecendo. Jesus disse que os discípulos precisavam aprender a ler os tempos. Em outras palavras, Jesus disse que os discípulos precisavam discernir os tempos. Veja o que Jesus disse aos fariseus e saduceus, lá em Mateus 16, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: e chegando-se aos fariseus e aos saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Amados, os homens que não têm Deus no coração vivem como crianças que não sabem discernir as coisas de Deus, que não sabem discernir o tempo e os tempos de Deus. Mais tarde, Jesus vai falar sobre esse mesmo assunto agora com os discípulos, lá em Mateus 24. Ele vai dizer assim, o texto vai dizer assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E em verdade ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, os discípulos, eles precisavam aprender a discernir os sinais do céu. E é isso que Jesus ensina aos seus discípulos, dizendo para eles que haveriam tempos de dificuldades, que haveriam tempos em que falsos profetas se levantariam, haveria um tempo em que a iniquidade se multiplicaria e que a gente ia assim ver o esfriamento no coração de muitas pessoas. Haveria um tempo sim de violência, haveria sim um tempo de escândalos. Tudo isso Jesus está dizendo aos discípulos, mostrando a eles: olha, haverá tempos em que essas coisas acontecerão, mas não é o fim de ser. Em outras palavras, ele estava dizendo: prestem atenção nas coisas que acontecem em volta de vocês e percebam que Deus está trabalhando. Os discípulos, eles precisavam aprender a discernir os sinais do céu, para poderem se defenderem das investidas do diabo, que iria tentar a todo custo impedir a caminhada deles e impedir a caminhada cristã, a nossa caminhada cristã. Eu não preciso explicar o texto de Mateus 24, mas com certeza nós devemos prestar atenção na advertência de Jesus, quando ele diz: vede que ninguém vos engane. Cristãos maduros não serão enganados, porque conseguem discernir aquilo que acontece ao seu redor e sabem que tudo está determinado pela vontade suprema do nosso Deus.
O cristão maduro não será enganado por fake news, não. O cristão maduro, ele tem discernimento, ele consegue enxergar aquilo que está acontecendo à sua volta, e aquilo que acontece à sua volta não lhe causa espanto, não lhe causa medo, não aterroriza o seu coração, muito pelo contrário, lhe enche de esperança, porque tudo aquilo que ele enxerga, tudo aquilo que ele vê à sua volta, apenas confirmam aquilo que ele ouviu do seu Senhor, daquilo que o seu Senhor falou ao seu coração por meio da sua palavra. Por isso, as circunstâncias da vida não poderão esfriar a nossa fé. Não seremos enganados pelas falsas profecias, nem ficaremos amedrontados diante dos acontecimentos deste mundo tenebroso. Coisas ruins estão acontecendo, é verdade. Coisas terríveis estão acontecendo no mundo, é verdade. Mas não se assuste, não se apavore, não perca a esperança. Muito pelo contrário, olhe para tudo isso e lembre-se daquilo que você ouviu da palavra de Deus, daquilo que Deus já falou ao seu coração ao longo de sua vida cristã. E se fortaleça nisso. Paulo e Silas louvavam a Deus porque eram discípulos maduros e conseguiam e sabiam discernir aquilo que estava acontecendo com eles. Eles olhavam para aquela situação e não entendiam aquilo como uma derrota, você compreende? Paulo e Silas estavam presos, sim, haviam sido surrados, sim, estava doendo, estava sofrendo, sim, mas eles olhavam toda essa situação e entendiam que tudo aquilo era parte de um propósito maior, de que Deus estava agindo, de que Deus estava com ele, de que Deus os estava acompanhando, e por isso eles não tinham medo, eles tinham prazer em louvar, em orar e em buscar a face do nosso Deus. Eles estavam cientes de que havia um propósito maior em tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Se você ler o capítulo 16 de Atos, você vai entender melhor o que eu estou te dizendo. Você vai descobrir que Paulo e os seus amigos foram impedidos de pregarem a palavra na Ásia. E a Bíblia vai dizer que depois eles intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Então, eles desceram a Troade e Paulo teve a visão de um homem da Macedônia que passou e pediu ajuda. O texto diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E por causa dessa visão, Paulo e Silas foram parar justamente em Filipos e, consequentemente, foram presos. Tiveram aquela experiência que eu contei no início. O louvor de Paulo e Silas, amados, era resultado de um coração que sabia discernir o momento e o tempo que estavam vivendo. Eles sabiam que eles foram impedidos de ir para o lugar que eles queriam ir, foram impedidos de ir para outro lugar que eles queriam ir, e eles tiveram uma visão e estavam agora na cidade de Filipos e tiveram aquela experiência de encontrar essa mulher, essa moça possessa, e tudo aconteceu de tal maneira que agora eles estavam presos, açoitados, surrados, sofrendo, maltratados, mas eles estavam louvando a Deus, porque havia no coração deles uma certeza de que Deus iria fazer alguma coisa, de que aquilo não era obra do acaso. Em um ano de pandemia, quantos cristãos enfraqueceram na fé? Em um ano de pandemia, quantos duvidaram de Deus? Em um ano de pandemia, quantos desacreditaram das profecias do Senhor? Você consegue fazer essa conta? Quantas pessoas que estavam conosco, que estavam nas igrejas antes da pandemia e agora não estão mais. Mas não é que, quando eu digo não estão mais, não é por conta dos decretos, não é por conta do distanciamento. Quando eu digo não estão mais, eu digo assim, essas pessoas, elas perderam a fé, elas desanimaram, elas estão enfraquecidas, elas se deixaram... permitiram que os seus corações fossem tomados pelo medo, pelo terror, e por conta disso perderam a esperança. Cristãos
que acham que Deus só age em tempos de fartura, cristãos que acham que Deus só age quando o maná cai do céu, quando as bênçãos são derramadas sem medidas. O Espírito Santo de Deus está falando para você e fala ao meu coração: não sejamos como meninos que não sabem discernir o tempo, que não sabem discernir as coisas que acontecem ao seu redor, que não têm maturidade para olhar para toda essa situação, mas olhar com os olhos do nosso Deus. Queridos, este é o tempo de Deus. É o tempo em que Deus recolheu muitos dos seus santos, que agora habitam com Ele na eternidade. Este é o tempo de Deus, este é o tempo em que Deus vai moldar ou moldará o barro, passando o barro pelo fogo e tornando a igreja ainda mais resistente. Este é o tempo de Deus. Deus está agindo no meio da igreja. Ao final deste período, nós teremos, pela graça de Deus, uma igreja mais fortalecida, uma igreja mais unida, uma igreja mais resistente aos ataques do inimigo. E para concluir, a atitude de louvar a Deus em meio às adversidades só foi possível porque aqueles homens tinham maturidade cristã e, como consequência da maturidade, eles tinham discernimento. Quando a igreja adora em meio às adversidades, o Senhor responde com a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. O resultado daquele culto na prisão foi um grande terremoto, diz o texto. E depois do terremoto, as portas se abriram, as cadeias se soltaram e a salvação chegou na vida de um carcereiro. Eu não sei como está o seu coração hoje. Talvez você esteja vivendo dias difíceis, dias de dor, de perda, de prisão, de solidão. Mas o Espírito Santo te desafia a crescer, a deixar de ser menino e se tornar um adulto na presença de Deus. O Espírito Santo está te desafiando a abrir os olhos e ver que Deus está trabalhando. E assim como Paulo e Silas, o Espírito Santo te louva a louvar ao Senhor em todo o tempo. E no tempo de Deus, as cadeias irão se romper e as portas se abrirão. Pela fé, em meio às lutas, nós testemunharemos do grande poder do nosso Deus. Você verá o que Deus vai fazer. Você verá o que Deus vai realizar a partir da sua fé madura e a partir do seu desejo de buscá-lo. Deus te abençoe. Não desista de orar, não pare de louvar, louve ao Senhor o tempo todo, porque no tempo de Deus, Ele te responderá e Ele atuará, e você verá os alicerces das cadeias tremerem e serem destruídas em o nome de Jesus. Amém? Querido Deus, bondoso Pai, é bom estar na Tua presença e é bom poder ler e ouvir a Tua palavra, especialmente o Teu Espírito falando ao nosso coração. Ó Deus, muitas vezes nos sentimos como meninos na fé, Pai. Muitas vezes somos tomados pelo medo, pela insegurança. Achamos, ó Deus, que é o fim de tudo, Pai. Mas a Tua palavra vem hoje ao nosso coração para nos despertar, ó Deus. Porque muitas vezes nós perdemos até a alegria de Te louvar, ó Pai, de Te exaltar. O Teu Espírito Santo vem pedir, ó Deus, vem falar ao nosso coração e vem nos desafiar, ó Deus, a buscar ao Senhor, a confiar no Senhor e a louvar ao Senhor, ó Deus, em todo o tempo, especialmente neste tempo, Pai. O diabo será envergonhado, Deus, diante de uma igreja que continua Te louvando, Deus, mesmo em meio a tantas perdas e mesmo em meio a tantas lutas e tempestades. O diabo será envergonhado porque a Tua igreja continua louvando o Teu nome, que é santo e sempre será santo. Abençoa os Teus filhos que estão em casa agora, derrama sobre eles o Teu cuidado e alimenta a fé dos Teus filhos, ó Deus, que eles amadureçam cada vez mais na presença do Senhor e que eles tenham discernimento, Deus, de que tudo o que está acontecendo agora
tem, ó Deus amado, está debaixo, Deus, dos olhos do Senhor, ó Pai. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador e as consolações do Espírito Santo alcance todos os corações hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. João 7:37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Em nome de Jesus, que esse rio de água viva possa estar fluindo em nossas vidas, que possa estar transbordando em nossos corações a todo momento. Vamos cantar isso, vamos louvar a Deus sobre essa passagem da Bíblia e sobre a fonte de água viva que é Jesus, onde nunca mais teremos sede. Então, em nome de Jesus, tome e beba dessa água e transborde. É o que nós estamos pedindo agora e clamando. Jesus, transborde em nossos corações esta água. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transbordar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde passar, por onde o rio passar, tudo vai transbordar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar.
lava o meu interior. Eu quero fluir em paz água. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Ok, estamos chegando ao final do nosso culto. Nós queremos mais uma vez agradecer a você que está nos acompanhando aí, que nos acompanhou aí da sua casa, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Que você tenha aí uma semana rica, abençoada, uma semana vitoriosa e que em nome de Jesus essa seja uma semana de amadurecimento para cada um de nós e que nós tenhamos uma visão, um olhar as coisas com os olhos do Senhor, discernimento de tudo que está acontecendo à nossa volta. Nós somos o povo de Deus, o povo escolhido e somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Amém? Deus te abençoe e tenha uma boa semana.